Fala galera, Verso na área. Bom, no finalzinho do ano passado, ou no começo de janeiro, já não lembro mais, eu tinha feito aquele meu vídeo que eu sempre faço das minhas leituras do ano, o que eu achei e tal. E ficou faltando o finalzinho da virada ali de dezembro para janeiro. Então eu vou falar do que eu li até agora em março. Se vocês lembrarem daquele vídeo anterior, eu acho que eu vou deixar o card aqui, vocês vão ver que eu tinha colocado assim já meu plano de leitura para 2026 e eu ainda não li nenhum daqueles lá, né? Tava o Lords of Chaos, o livro, tava uns quadrinhos do Conan mais recentes, do Predador e do Alien também. Mas eu resolvi pegar a outra coleção da Salvat que eu tenho aqui para ler, já que são quadrinhos que eu já conhecia mais, né? A maioria são todos releituras e eu tava com vontade de ler essa coisa mais clássica, mais antiga. Bom, então eu fechei meu outro vídeo falando desse aqui, né, da Salvat Vermelha, os heróis mais poderosos da Marvel, aqui da Jean Grey, que trazia então uma história de introdução dela, né, pintado pelo Mike Mayhew, trazia o casamento dela com o Ciclope, e a saga As Aventuras de Ciclope Fênix, que depois eu descobri que recentemente a Panini relançou. Bem legal, né, reler esse material e tudo, ver a criação do Cable, assim, naquele futuro insólito que eles colocam lá, né, aquele futuro bem na linha do Exterminador do Futuro, como a cultura pop ela gira, né? Ela é retroalimentada, né? Porque o Exterminador do Futuro é muito baseado em Dias de um Futuro Esquecido dos X-Men, e daí depois eles fizeram então uma história em quadrinhos baseada no Exterminador do Futuro. Muito legal isso. Aí, né, li a Tropa Alpha, fechou o ano com a Tropa Alpha. Maravilhoso, né? Essa equipe aqui do Canadá que mexe assim com as coisas místicas que tem ali na região e tudo, é muito legal. John Byrne aqui no seu auge, né? Criando personagens, criando sagas interessantíssimas. Então deixo a dica. Se bobear, já deve ter saído até ônibus dessa galera. Se vocês se interessarem por quadrinho de equipe, vale muito a pena, hein? E depois eu iniciei então o ano lendo. Eu não tenho todas as Salvates pretas que tem os números em algarismo romano. Eu tenho aquela primeira versão que saiu da 1 até a 60, que ia saindo em números variados. Aí a primeira 24, depois a 49, depois a 2, aquelas coisas, né? E saíram essas 60, eu peguei todas, depois eles falaram, a gente vai lançar mais 60, 40 com algarismo romano e mais 20 com as sagas mais recentes. Aí eu falei, tá, vou pegar pelo menos as de algarismo romano, porque são trabalhos fenomenais de artistas que ajudaram a formar meu caráter, né? Stan Lee, Jack Kirby, Gene Steranko, Sal Buscema, John Buscema, todos esses caras das antigas, assim, que eu gosto muito. Então eu comecei a ler, eu já li os 5 primeiros, e só tenho que falar uma coisa, cara. Isso aqui é Marvel raiz, isso aqui é uma delícia de ler, sabe? É um negócio que encanta, que emociona. Ficar se imaginando como era naquela época, né? Hoje em dia os personagens já chegam tudo meio mastigadinhos, mas naquela época, assim, devia ser uma surpresa tremenda, né? Então ele começa com esse número 1 aqui, com Marvel's Origins, aqui da década de 60. Depois eles fizeram Origins da década de 70 também, que eu não tenho. Acho que eu não tenho, depois eu vou olhar, vou fazer esse ano pra vocês. Então aqui a gente tem as origens do Quarteto Fantástico, né, obviamente. Isso aqui é o início da Era Marvel, né? Stan Lee e Jack Kirby também, assim, trabalhando juntos, fenomenais. Eu nem vou falar muito porque depois vai ter um outro aqui do quarteto que eu quero falar mais. Mas é bem legal, né? Todo mundo já conhece a história de como que o Stan Lee, no jogo de golfe lá, o editor dele conversou com o editor da DC, e o cara falou que o que estava vendendo mais era a Liga da Justiça, e o cara pediu pro Stan Lee fazer uma coisa parecida, e ele criou então o Quarteto Fantástico, fez essa história aqui contra o Topeira. Lembrando que justamente nessa época aqui a Marvel, né, já tinha sido Timely, já tinha sido Atlas, ela era conhecida por seus quadrinhos de monstros, né, por isso que aparece tanto monstro aqui. Foi daí que veio o Groot e outros, Fin Fan Foom, né, e outros personagens da Marvel que são gigantes, monstruosos. E por isso que o Quarteto Fantástico também tem muito ainda dentro desse ponto, né? Olha a cara dos monstros do Topeira aqui e tal, né? Aí vem a origem do Homem-Formiga, né? Em Tales to Astonish. É legal, né? Nessa época que ele nem usava uniforme ainda, tudo, né? Ele ali descobrindo sua forma de miniaturização. Aí tem a origem do Hulk, né? Maravilhosa essa capa, né? Todo mundo sabe também que era pro Hulk ser cinza, e por conta da impressão ele ficou esverdeado, né? Aqui eles até fazem essa homenagem nessa recolorização, né? Deixa ele acinzentado, que era a ideia inicial. Também desenhos do Jack the King Kirby, maravilhoso.
altas expressões. Origem do Hope, do Rick Jones, Sargento Thunderbolt Ross, sua filha Elizabeth, que futuramente casou com Banner. Depois nós temos a origem mais clássica de todas, né? Amazing Fantasy number 15, que é a origem do Homem-Aranha. Também conhecemos a história. Aqui, Stan Lee havia já tido a ideia de fazer esse personagem, mas o pessoal achava que seria repugnante, né? Primeiro fazer um jovem, já não gostaram muito da ideia, né? De começar a história com um sidekick, por assim dizer. E depois por ser uma aranha, né? Um inseto. Quem que vai querer ser um inseto? E ele deixou, então, como a revista ia fechar, né? A Amazing Fantasy ia fechar no número 15, não ia ter mais edições, não estava vendendo bem. Ele falou, tá, vou colocar então uma ideia que eu tenho aqui, vai ser o último número mesmo, não vai dar em nada. Quem diria, né? O herói mais famoso da Marvel, né? Aqui os desenhos não são do Jack Kirby, são do sensacional Steve Ditko, que também, né, quem já é fã de quadrinhos conhece bem a história, né? Ele era um cara bem recluso. Depois vai ter uma outra do Doutor Estranho que eu vou mostrar dele. Stan Lee escolheu ele justamente, a capa original da Amazing Fantasy, que é o Jack Kirby desenhando, por isso que o Homem-Aranha tá nesse formato aqui, mais adulto, assim, né, com o corpo mais definido. Mas o Steve Ditko, ele era famoso por desenhar pessoas mais comuns, né? Ele não era de desenhar os caras muito marombados. Então combinou muito com o Spider-Man, né, com o Homem-Aranha aqui do começo. Depois ele virou a revista, né, fechou a Amazing Fantasy e virou Spider-Man. E o Steve Ditko ainda desenhou vários números e criou vários vilões muito legais que estão aí na memória dos fãs até hoje. Depois a gente tem o Tales of Suspense, traz a origem do Homem de Ferro, desenhado pelo Don Hack, escrito também pelo Stan Lee, obviamente. Esse visual dele enlatado aqui como o Mark I, né, que as pessoas conheceram no filme, mas que era a ideia de como seria, né, um Iron Man, um Homem de Ferro naquela época, né? E a história ainda Tony Stark na Guerra do Vietnã, né? É muito legal ler os diálogos porque o Stan Lee não poupava assim os personagens como a DC fazia, né? Assim, antigamente, principalmente, os personagens assim eram sempre muito justos, eles tinham umas falas muito eloquentes, né? Pareciam todos muito heróicos, dispostos a se sacrificar pela humanidade. Não, aqui não. Aqui você vê o Homem de Ferro, ele é arrogante porque ele é rico e ele produz as coisas e ele se acha super inteligente. A gente vê o Homem-Aranha se achando um coitadinho, né? Então, a personalidade desses heróis é o que fez o sucesso da era Marvel, né? Muito disso. Depois a gente tem aqui a origem da Vespa, já com Hank Pym com seu uniforme, né? O Homem-Formiga aqui. Também em Tales to Astonish. Também com o monstro, olha que legal. É uma historinha bem divertida. Ela faz aquele tipo de garota que finge ser meio indefesa, porque ela é apaixonada pelo Hank Pym, mas eles ainda não tinham nenhuma relação, nenhum relacionamento nessa época. Ela chega até a ser meio bobinha, assim, de apaixonada. Era uma coisa muito comum na época, porque também haviam muitos quadrinhos de romance, né? O John Romita Sr. desenhava quadrinhos de romance, o John Buscema chegou a desenhar quadrinhos de romance. Então esse daqui, pra tentar aparecer, então eles faziam, né, com que toda hora ela ficasse, mas meu amado, eu preciso protegê-lo, e não sei o que. É bonitinho. Tem hora que cansa, mas é bonitinho, vai. Depois a gente tem aqui a origem do X-Men, né? Chegando também com revista própria. Olha que legal, né? Essa capa aqui, icônica do Jack Kirby. Os heróis chegando ali contra o Magneto. Que coisa linda, né? Isso aqui é sensacional. Tudo comecinho da década de 60, tá, pessoal? Olha lá, bem interessante. Xavier aqui também, um professor bem arrogante, dá castigo pros alunos, assim, o jeito que ele fala, bem austero, sabe? Mas é bem legal, super joia, né? Aqui a gente aprende, a chegada da Jean Grey na escola, né? Então a gente tem primeiro uma introdução ali com eles na sala de treinamento. O que eu achei legal é que, assim, muitas dessas histórias haviam saído como é que chama? Na revista Heróis da TV número 100, saíram 4 origens dessa, isso em 1987, e na Capitão América número 100, também, de 1987, ambas da editora Abril, eles resolveram homenagear contando então 4 origens de cada um e 4 histórias mais ou menos da época que eles estavam, né? Só que vocês sabem como é que era a editora Abril na época do JP, então tem muito corte. E daí praticamente todo esse treinamento aqui dos X-Men das primeiras páginas não tem. Entrava direto assim do professor chamando e daqui a pouco já chegava Jean Grey. Então é legal ver como que foi desenvolvido originalmente, né? Tudo bem, hoje em dia já saem vários formatos, tem isso aqui em capa cartão, tem isso aqui em encarte final de outros encadernados dos X-Men, mas essa daqui ficou legal, né? Aqui Magneto também já fazendo o máximo para tentar enfraquecer um exército aqui, uma área de testes, e vem os X-Men e eles não podem fingir que são pequenos, não podem fingir que são alunos, o Xavier mesmo finge que não é mutante, então é bem legal.
Depois a gente tem The Avengers, né? Já que com o sucesso do quadrinho do Hulk, do Homem de Ferro e do Thor, que não tá aqui, porque depois vai sair acho que uma revista própria dele, e do Homem-Formiga e da Vespa também, obviamente, resolveram juntar todos então para fazer o quadrinho dos Vingadores. Esse sim também, né, mais parecido com a Liga da Justiça. Loki ameaça, como no filme de 2012, né? Mas é bem interessante a forma, assim, tem alguns momentos que chega a parecer um plot meio infantil, mas eu acho que fica muito legal. Desenhos do Jack Kirby arrasando aqui, né? Desenhando equipe e tudo, e falas, né, do Stan Lee aqui, diálogos do Stan Lee que vai mudando de acordo com os personagens. Então tem a Avengers número 1 e tem a Avengers número 4, que é quando eles descongelam o corpo do Capitão América que eles encontraram e ele passa a ser um dos Vingadores, né? Aqui, ó lá, Hank Pym já atuando como gigante, olha que sensacional, né? Essa capa aqui icônica demais, várias pessoas homenagearam essa posição clássica aqui. E aqui eles contando, então, como que foi encontrado o corpo do Capitão América. É muito legal essa história. Eu fico imaginando também, se eu fosse um pré-adolescente da época, assim, nos anos 60, eu ia pirar muito com isso, porque é uma ideia muito louca, né? Só porque o cara tinha o soro de super soldado, ele ficou congelado muito tempo, descongela, os caras apresentam ele pro mundo atual, ele tá fora do seu tempo ali. E vamos lá, né? Vamos aprender a viver desse jeito. Aí a gente tem o Demolidor, né? Do Daredevil, desenhada pelo... Quem que fez isso aqui? Bill Everett. Bill Everett é um clássico, né? O cara criador do Namor, né? Baita desenhista. Também num estilão de ação bem legal. Olha lá. Lembrando, né, gente? A maioria desses personagens aqui, todos eram... eles tinham seus pontos fracos, né? Por isso que tem um super-herói que é cego, né? Homem de Ferro tem problema no coração e tudo, né? O Stan Lee sempre colocava aquele momento meio trágico na vida dos personagens, né? Isso é muito interessante. Aqui ele se vingando dos caras que assassinaram seu pai, que era o batalhador Murdock, lutador de boxe, né? No finalzinho a gente tem aqui uma origenzinha, né, da era Marvel, olha lá, trajetória da Marvel, né, o resuminho que eles sempre colocam, e dicas de quadrinhos que você deve adquirir se você é fã. Bom, galera, tive que dar uma pausa, tive que dar uma saída, só consegui gravar uma semana depois. Hoje é dia 26 de abril. Então vamos continuar aqui nas minhas leituras. Bom, vou falar mais um pouquinho da Salvati, então, que eu estava lendo, né? Mostrei para vocês a primeira em Algarismo Romano. Agora eu vou mostrar a segunda aqui dos clássicos, ó. Clássicos, segunda, que é Thor, Contos de Asgard. Cara, isso aqui é Stan Lee, Jack Kirby novamente, raiz demais. Apesar dessa capa do Olivier Coipel, acho que foi feita mais pelo apelo comercial, né? De como o Thor estava sendo vendido na época. Mas assim, é uma homenagem mesmo, ele deve ter saído no encadernado original americano também, porque aqui tem os personagens que aparecem dentro dessa publicação. Já vi bastante gente reclamar principalmente do fato dele ter sido todo recolorizado. Aliás, quase todas dessas antigas tiveram que mexer nas cores delas. Então esse daqui também, né, não foi diferente. Ele tem essa cor mais photoshopada, né, mais esses efeitos aqui. Se eu não me engano, ela saiu assim nessa forma de antologia em 2006. Por ter saído em 2006, né? Então aí assim o pessoal já estava querendo uma coisa um pouco mais moderna. Os mais saudosistas vão querer aquela cor mais antiga. Eu também gostaria de ler da forma com a cor mais antiga que eu tinha lido, acho que nas Heróis da TV antiga, algumas dessas histórias. Mas depois de ler todo esse volume, eu vi que não fez tanta diferença assim, não, porque até embelezou o trabalho do Jack Kirby, que é sensacional aqui, é lindo. O cara era um visionário, né? Ele criou aquela Asgard com aquele tom meio futurista. Com toques de surrealismo mesmo, né? Uma coisa, vou mostrar aqui algumas imagens, vocês vão ver, né? Além das armaduras dos deuses de Asgard, assim, é sensacional. Deixa eu ver quem mexeu aqui na cor. É um tal de Matt Milla. É isso aí. E vários arte finalistas aqui. Acho que a grande maioria do Don Heck, se eu não me engano, mas teve George Russo, Paul Raymond e Chick Stone. Roteiro é de Stan Lee. Então o que aconteceu? Já estava saindo, então, as histórias do Thor, né? Ele saía numa revista que era uma antologia, tipo o Tales to Astonish, agora eu esqueci o nome. E daí, depois, quando ele ganhou revista própria, o pessoal gostou tanto dessa ideia de colocar um super-herói que era baseado na mitologia nórdica, que sempre o Stan Lee separava 8 páginas ali da revista para colocar um dos contos de Asgard, algumas de suas origens, né, algumas das histórias que ele ia buscando nos livros. E foi apresentando pro pessoal. Hoje em dia, essa galerinha que assiste minissérie Vikings, essas coisas assim, acha que entende de tudo, né, escuta música de banda da Noruega,
Para eles é muito fácil ter acesso a tudo isso. Mas pense nos anos 60, até quando eu era jovem, né, quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu comecei a pesquisar isso também. Eu comecei a gostar muito, principalmente por causa das bandas que eu escutava e por conta do Thor, né, que eu lia bastante também, a fase do Walt Simonson. E por conta de, que mais? Várias coisas, assim, filmes que eu tinha assistido com meu pai, né, tipo Os Conquistadores lá, com o Kirk Douglas, coisas assim. Então eu ia atrás e era muito difícil encontrar material sobre mitologia nórdica, era complicado mesmo. É, Aí, depois dos anos 90, a gente foi encontrando. Eu lembro que tinha até um seriado do MacGyver que falava disso e tal. Tanto que minhas primeiras bandas de rock, né? Uma delas se chamava Asgard, né? Só pra vocês terem uma ideia, né? Então eu gostava muito. Cantava sobre Olaf Tragvason, né? Que era um dos desbravadores que chegaram, né? Saíram lá da Escandinávia e chegaram até Roma. Então era complicado. E o Stan Lee, então, fez um grande favor pra gente aqui, ele junto com o Jack Kirby. Olha lá, a origem de Ymir, o gigante de gelo, né? Aparece nas histórias do Conan. E o que eu acho muito interessante aqui, tem algumas histórias, né? Elas não são totalmente em linha cronológica. Olha o Thor aqui, criancinha, né? Ele e o Loki. O Loki sempre com aquele jeito invejoso dele, sempre tentando ferrar, né? Fazendo acordos com inimigos do Odin para ver se eles ferravam com o Thor ali. Às vezes ele até... Ele tava bonzinho ali, tava amigo do Thor, mas de repente ele fazia alguma coisa para queimar o filme, assim, parece aquelas crianças encapetadas, assim, era mais forte do que ele provocar, assim, tocar o terror lá dentro, né? Olha lá, outras origens de grandes personagens, Heimdall, né? Cada uma delas com 8 páginas, olha que interessante, né? Isso ali conseguia fechar a história rapidinho ali. Balder o Bravo, olha que legal, né? E as pessoas foram então conhecendo. Quando ele apresenta então os 3 amigos do Thor, que é o Volstagg o Volumoso, Ogum o Severo e Fandral Galante, aí eles fazem uma saga enorme, assim, eles têm que sair de Asgard e viajar por vários reinos ali, e ali eles vão resolvendo ali os problemas nessa missão, assim, uma jornada do herói muito interessante, e Volstagg sempre com muitas piadas, assim, é bem legal, bem divertida essas partes. Ó, o Thor sendo convocado, cara, Jack Kirby é maravilhoso, né, olha isso, mano, esses uniformes, que fantástico. Então aí entra numa saga gigante, essa aqui do Ragnarok, ó. Quarto final do Vince Coletta, aqui, ó. Arte final, Ragnarok. A partir daqui, então, aí entra os 3 guerreiros já haviam aparecido, né? E eles continuam aqui, então, durante muito tempo nessa missão com o Thor, né? Vão de barco, vão de Drakkar, né? Raiz absurdo e tudo. E é uma delícia ler essa saga, né? Olha que legal, o dragão Fafnir aqui, olha que desenho sensacional do Jack Kirby. Então, essa aqui eu deixo de dica se você gosta de mitologia nórdica, se você gosta de desenhos do Jack Kirby, mesmo que você não queira ter a coleção inteira, procure essa Contos de Asgard aqui, que vale muito a pena. Aqui no final a gente tem um pouquinho de... falando um pouco aqui das origens do Thor e tudo, né, de como que era feito. Olha lá, Journey into Mystery, a revista, achei, tá aqui no final falando, que é a primeira aparição do Thor. Também saiu na Capitão América número 100, bem legal. Ainda era aquela coisa bem ficção científica, né? Ele era o doutor que encontrou o martelo numa caverna, tinha alienígena atacando e aí para proteger a Terra dos alienígenas, ele encontra o martelo, se transforma no Thor, protege dos alienígenas, né? Aquela viagem. Mas aos poucos, então, eles foram acertando aqui. Olha que lindo esse mapa de Asgard. Aqui com algumas das descrições. Aqui como é o mapa dos mundos, né? Isso aqui não é só criação do Stan Lee. Isso aqui já vem da mitologia nórdica mesmo, ok? Então, olha lá, para vocês que gostam, Thor, Contos de Asgard, um clássico do quadrinho. Depois, mais um. Cara, como eu amo essa fase da Marvel. Cada hora que eu pego um aqui, eu falo, meu Deus, isso aqui foi muito legal de ler. Esse aqui é o terceiro, Doutor Estranho, Uma Terra Sem Nome, Um Tempo Sem Fim. Isso aqui é uma batalha do Doutor Estranho contra o Dormammu, onde aqui ele viaja por diversos reinos, ele tava meio fraco, ele tem que meio que se esconder, aí o Dormammu fortalece, ele volta. E desenhos do Steve Ditko, né? Um dos co-criadores do Doutor Estranho, assim como foi do Homem-Aranha, que ele trabalhando com o Stan Lee. Então acho que o Stan Lee provavelmente considerou que o estilo das histórias do Doutor Estranho não iam ficar legais se ele fosse o cara marombado, como outros super-heróis, né? Como Capitão América, como Hulk, esses caras. Então por isso chamou o Steve Ditko, ele faz aquele cara mesmo médico, né? Bem mais humano. E aqui a gente vê que realmente, por mais que ele seja o Mago Supremo, ele ainda tem seus pontos fracos e tal. Olha lá, o Barão Mordo aqui, né, fez um não digo um pacto, mas ele fez um acordo com o Dormammu aqui, então depois o Dormammu viu que ele mesmo não ia conseguir capturar o Doutor Estranho,
Então ele meio que dispensou, aí os dois também acabaram ficando inimigos, né? E o que é um barato isso é que assim, né? Quem entende de quadrinhos sabe que o Steve Ditko era aquele cara bem nerdão, né? Ele era meio recluso, ficava trancado lá no quarto. Acho que eu comentei isso quando eu falei da revista do Homem-Aranha. E ele, assim, ao que tudo indica, ele não era um cara que bebia, nem utilizava nenhuma droga ilícita, nada disso. Mas ele cria uns cenários tão espetaculares aqui. E justamente nessa época em que o pessoal, né, nos anos, segunda metade dos anos 60, a galera assim que lia quadrinhos, né, esse pessoal mais descolado, eles estavam descobrindo então a filosofia, a mitologia, as crenças ali do Oriente Médio, né, assim como George Harrison começou a estudar cítara com Ravi Shankar, essas coisas, então começou a trazer, né, o movimento hippie, trazia muito daquele visual mesmo, né, aquelas roupas bem coloridas, largas que os indianos usavam. É, e por conta disso, todo esse lance, todo o misticismo do hinduísmo e de outras crenças deles, eles trouxeram isso para os Estados Unidos e isso estava explodindo ali na contracultura. Chega o Doutor Estranho com esses visuais aqui, cara, e os caras utilizando aquelas drogas que a gente sabe o que era. Daqui a pouco, todo mundo achando que o Steve Ditko, né, tava no auge ali da loucura, né, dos chazinhos, né. E na verdade não, ele só pensava que essas outras realidades em que o Doutor Estranho entrava deveria ser um visual assim, né? Outro ponto interessante aqui, eles colocam a capa das revistas, né? Essa revista não era do Doutor Estranho, era o Strange Tales. E Strange Tales o Doutor Estranho dividia com o Nick Fury. Nick Fury que já havia sido Sargent Fury, mas ele fez bastante sucesso. Então a maioria das capas, quem aparecia era o Nick Fury, porque ele fazia mais sucesso que o Doutor Estranho. Após essa saga, então, o Doutor Estranho passou a fazer tanto sucesso que ganhou revista própria e apareceu mais nas capas dos quadrinhos e tudo, né? Olha lá, olha que viagem, gente, olha que coisa linda. Olha quando o Doutor Estranho encontra a Eternidade, Eternidade dá uma dica para ele que ele demora para conseguir decifrar. O mestre dele tenta decifrar para ele também, então é muito legal. E ele para conseguir enfrentar o Dormammu. E tem aquela moça, caramba, como que era o nome dessa moça? Vai aparecer aí, gente, mas ela até aparece num dos filmes aí que eu não assisti, que é protagonizada pela bela Charlize Theron, né? Ela é aprisionada num dos planetas ali que o Dormammu comanda e ela vira uma prisioneira e o Doutor Estranho se sente na necessidade de libertá-la quando ele consegue mais poder. Ó. Aqui ele sai na mão com o Dormammu, Doutor Estranho, muito legal. Mas é um jogo de trapaças, né? Então essa daqui também vale muito a pena conhecer essa parte da fase do Doutor Estranho antes de entrar então outros artistas, né? Aqui Steve Ditko, co-criador, depois foram outros, como por exemplo o grande Frank Brunner, o grande Paul Smith, que eu já falei quando eu comentei da Salvati de capa vermelha lá, os heróis mais poderosos da Marvel, tem uma saga do Paul Smith desenhada no começo dos anos 80, que é maravilhosa. Lembrei o nome da personagem, ela chama Clea, tá? A Clea que é a grande mulher aqui que depois se apaixona ali pelo Doutor Estranho, né? Então olha lá, aqui a capa que também faz parte da capa da Salvati, que é essa aqui, The End at Last. Ele com Eternidade, olha lá, final da luta do Doutor Estranho com o Dormammu, que estava perseguindo ele há muito tempo. Escrito por Stan Lee, né, sensacional. No final, obviamente, também já tem alguns extras aqui. E fala sobre a vida do Steve Ditko, né, as produções que ele fez. Né, ele foi para DC, ele foi um dos criadores daquele personagem Questão. Questão virou série? Não lembro. Mas no quadrinho eu acho ele legal, são umas histórias policiais bem legais. Aí um tanto da fase bem criativa dele, depois, obviamente, brigou com o Stan Lee, né? O Stan Lee não devia ser uma personalidade muito fácil, apesar de muita gente fala, né, que a Marvel foi criada pelo Jack Kirby, não pelo Stan Lee, mas não, eu acho que ele é um gênio. Porque se você é um cara que faz paçoca e você não sabe vender sua paçoca vai estragar tudo dentro da sua casa. Agora, se você dá na mão do Silvio Santos e o Silvio Santos vende sua paçoca, com a marca Silvio Santos, então você deve um tanto a ele. O Stan Lee sabia fazer isso, o Stan Lee sabia vender. Jack Kirby e Steve Ditko não, eles ficavam trancados desenhando. Então acho que tem que haver essa combinação. Ele sabia escrever muito bem, criava diálogos, né? Por mais que os desenhos tenham sido muito da criação dos artistas mesmo, né? Aquele método Marvel de desenhar primeiro e depois colocar os diálogos, mas esses diálogos foram que prendiam as pessoas para ler. Então temos que considerar assim, Stan Lee foi um gênio para fazer essas coisas. Além desses, obviamente, Stan Lee foi um mestre na continuação da saga do Quarteto Fantástico, né? Mostrei a introdução deles ali no Origens, né, desse daqui. E no volume 4, então, isso aqui traz uma história de ficção científica maravilhosa. Gente, isso aqui é obrigatório. Obrigatório se você gosta de quadrinho de ação, de aventura.
Essa fase aqui vai dos números 44 até 51 do volume 1 da revista Fantastic Four e traz o Fantastic Four anual número 3 também, aqui dentro. Não começa com o Galactus, porque eles quiseram, né? O Galactus são poucas histórias, na verdade, que ele apareceu aqui no começo, né? Depois ele volta várias vezes, mas esse começo não. Nesse começo aparece o Surfista Prateado só depois, então, de muita coisa acontecer. Então você começa aqui com o casamento, né? Que é o anual, o casamento do Red Richards com a Susan Storm, que é Sue Richards, né? Depois que casou. E assim, a lua de mel deles demora a acontecer, a gente vai ver por quê aqui. No casamento deles é legal lá, aparece o Professor Xavier, aparece Topeira, aparece super-herói à torta e à direita, aparece Stan Lee, aparece Jack Kirby, assim como passou no filme de 2005, 2006, né? Aquele filme que tem o Quarteto Fantástico Surfista Prateado, com a Jessica Alba e o Chris Evans. Então aqui também aparece o Stan Lee, aparece o Jack Kirby querendo ir pro casamento e sendo barrado. Olha essa colagem do Jack Kirby, que coisa fenomenal. Aqui ele já estava experimentando algumas coisas, né? Reed Richards viajando ali com o Vigia. Eles tentando resolver, então, o grande problema que foi um complô do Doutor Destino com outros vilões para impedir, para pegar o Quarteto Fantástico nesse momento mais delicado deles, né? Detalhe aqui, ó, a gente vê na hora que estão fazendo os votos, coisa está chorando aqui, nosso querido Ben Grimm dos olhos azuis aqui, enxugando com um lencinho. E na Marvels, né? Na Marvels, o Alex Ross também fez isso, assim, na cena do casamento que ele pintou em aquarela lá, ele colocou ele com o lencinho, até com o kipá aqui, porque o coisa é judeu, assim como Jack Kirby, né? Uma graça, cara, muito legal. Muitos easter eggs aqui de Cartola, Stan Lee e Jack Kirby sendo barrados no casamento. Aí vamos lá, né? Fantastic Four 44, apareceu Gorgon. Então, ou seja, essa primeira fase aqui apresentando um pouco mais dos Inumanos, né? Os Inumanos já haviam aparecido em números anteriores, a Medusa, a Cristales, né? Aliás, aqui vale um adendo. A Cristales é apaixonada pelo Tocha Humana nessa fase e o Tocha Humana também é apaixonado. Johnny Storm também é apaixonado por ela. Mas aí fica uma chatice. E ele só fica pensando nela. Ele é gado demais por causa dessa mulher. Meu Deus do céu, como esse Tocha Humana chora. Isso é um pouquinho chato, mas eu acho que faz parte da época, porque também existiam muitos quadrinhos de romance, inclusive ilustrados por grandes nomes, né, como John Romita Sr., como John Buscema, como eu comentei. Então, assim, eles queriam até trazer esse lado romance, né? Falar, bom, é uma família, então tem um adolescente que tá apaixonado, né? Era meio normal, o cara não tinha muito o que fazer, não tinha muito videogame pra ele pensar na época, né? O cara só pensava em mulher e pegar fogo. Olha lá, eles colocam o Gárgula aqui, né, pra lutar. Depois descobrem, né? O Gárgula, na verdade, não é um vilão, né? Ele tá querendo ajudar. Lembra quando eu comentei dos quadrinhos de monstros, né, da Atlas, da Timely, né, então por conta disso aparecia bastante. E o Gorgon aqui tá quase invencível, aliás os Inumanos, né, são praticamente invencíveis, assim, no que eles são, né, até chegar numa hora que vai apresentando o lugar onde eles ficam, né, que o Quarteto Fantástico não conhecia. Olha essa capa, que coisa linda, mano, olha isso, olha essa expressão. Tudo bem, foi recolorizado, assim como eu comentei no Contos de Asgard. Deixa eu ver quem fez aqui. Will Glass e All Thumbs Creative, reconstrução de cores, e Dale Crane, reconstrução de cores. Será que ele é parente do Clayton Crane, que já pintou o Motoqueiro Fantasma? Não sei. Mas o que vale é o Stan Lee no roteiro, Jack Kirby nos desenhos, Vince Colette e Joyce Sinnott nas artes finais aqui. E então, voltando à história, né, eles descobrem onde fica o esconderijo dos Inumanos. Né? Aqui, olha lá. Johnny Storm aqui babando com a Cristales, Dentinho junto, né? Dentinho, um dos cachorros mais fofos da cultura pop, né? Ele se teleporta, né? Um cachorro gigante se teleporta, ele vai aparecer bastante aqui na próxima. Aqui, Reed Richards estava testando um modelo novo de uma moto voadora flutuante aqui para eles saírem, né? Além do Fantástico Carro. Ela vai aparecer bastante ainda pra frente, mas uma capa sensacional aqui quando aparece finalmente o Raio Negro. É legal saber assim que o Raio Negro, bom, vocês conhecem, né? Tem até um seriado aí, parece que é meio porcaria, eu não vi. Mas ele não fala, né? Todo mundo sabe. Quando ele abre a boca é uma bomba nuclear. Só que aqui ele só não falava, ainda não tinham explicado o poder dele. Vai aparecer mais pra frente. Aqui ele não fala. A Medusa lá fica lá pagando um pau pra ele do mesmo jeito que o Johnny Storm. Mas ele fica lá quietão, na dele. Mas ele luta super bem, ele tem bastante energia, né? Não me lembro agora se é por conta do uniforme dele ou se ele tem algum superpoder mesmo sobre-humano. Aqui, ó, tinham aprisionado o Triton, né? O Triton ainda ele tinha uma dependência muito grande da água. Depois eles criam meio que tipo um uniforme, né, para ele conseguir sobreviver mais tempo fora da água, né? Então estão aí os Inumanos. E o irmão louco do Raio Negro que fica tentando usurpar o trono o tempo inteiro, né? Esse que tá em cima. Aqui Raio Negro com a sua coroa de Inumano. Sensacional. O irmão dele vai fazendo cada besteira. Tem uma hora aqui que
ele cria uma zona negativa e trava os Inumanos no lugar que eles ficam presos durante várias edições aqui. E fica o Tocha Humana com o Wyatt Wingfoot, que era o amigo dele da faculdade, né? Aquele índio grande que futuramente ia namorar a Jennifer Walters quando ela era do Quarteto Fantástico, né? A mulher Hulk. She-Hulk. E enquanto isso, então, ele leva ele para cima e para baixo ali e tal, para tentar tirar os Inumanos dessa zona negativa. É aí, então, que surge, né, o grande tema dessa história, a chegada do surfista prateado. Gente, isso aqui é uma ficção científica maravilhosa. Essa história é linda, não tem o que falar, né? Porque envolve... Eu não sei o que passou pela cabeça do Stan Lee, né? Começa com a chegada do Galactus, ele passa, lá, os Skrulls veem um surfista prateado. Todo mundo sabe, o surfista prateado, esse foi criado exclusivamente pelo Jack Kirby, né? Na hora que ele estava desenhando. Stan Lee falou, que personagem é esse, cara? Ele falou, não, eu acho que um ser tão gigante, tão poderoso, tinha que ter um arauto. Aí ele coloca o surfista prateado e depois se torna assim um queridinho do Stan Lee, né? Que o Stan Lee lança até uma revista própria do surfista prateado, escrita por ele e desenhado pelo Big John Buscema. Vigia tenta dar uma disfarçada na Terra, então quando o surfista vem, né? Coloca umas rochas, coloca um fogo no céu para parecer que é um planeta que não tem seres humanos, não tem figuras de carbono aqui quando ele coloca as rochas ali no céu e tal, né? Só que não tem jeito. O surfista prateado descobre que tem gente, ele tá com a memória meio fraca, assim, né? Ele já tinha perdido um tanto da sua humanidade, até porque nessa época ainda não havia sido criado o Norrin Red, só existia o surfista prateado. A origem dele, que ele era de outro planeta, que ele negociou com o Galactus, veio só muito tempo pra frente. Aqui o Vigia, né? Olha lá, olha a maquinaria do Galactus aqui, que sensacional, mano. Essa colagem do Jack Kirby, que é uma coisa linda de ver. Esse uniforme aqui é maravilhoso. Isso aqui é Marvel em estado bruto, estado puro, é emotivo. Imagina ler isso aqui só uma vez por mês, né? É legal ter os encadenados que você vai lendo e vai já seguindo ali, né? Que nem maratona série, né? Então não dá vontade de parar de ler, né? Eu já tinha lido essa origem, já tinha saído em outros quadrinhos aqui, em formatinhos e tal, mas ler grande é muito bom. E novamente também eu cito a Marvels, porque essa história, quando mostra a chegada do surfista prateado na edição Marvels, desenhada pelo Alex Ross e escrita pelo Kurt Busiek, o que acontece? A Marvels ela é contada pela ótica de um repórter, né? de um jornalista. E quando ele começa a ver esse fogo no céu, essas rochas, ele não tá entendendo nada. Então, conforme ele vai tentando, né, salvar a família do fim do mundo, aquelas coisas assim, vão aparecendo cenas de página inteira. Eu vou ver se eu colo aqui pra não ter que ficar procurando a Marvel, porque depois eu vou falar dela, já que ela faz parte dessa coleção. E eu tenho ela em 4 edições de quando saiu aqui pela primeira vez, acho que em 94, 95. O que acontece? Então, o Alex Ross coloca páginas inteiras emulando algumas coisas que estão acontecendo aqui desenhadas pelo Jack Kirby. É uma baita de uma homenagem, é uma homenagem linda. E essas páginas então também não tem texto, não tem diálogos, não tem balões, nada. Só coloca lá o Galactus construindo o negócio dele, na hora que o coisa destrói a maquinaria e ele cai praticamente no meio da rua. O surfista prateado voltando para se vingar dele ali. É sensacional. Na hora que ele apaga o fogo do Tocha Humana só com os olhos, assim, ele só solta um raiozinho ali, o Tocha Humana apaga. Então é maravilhoso. Aqui, ó, na hora que ele vai cair ali, ó, ele toma uma paulada aqui do coisa. E aí ele cai aqui. Essa cena, inclusive, aqui, ó, pintada pelo Alex Ross, ficou maravilhosa. Então, sem comentários, né, cara? Jack Kirby é uma baita homenagem. Olha aqui a nave, né, original, que era meio quase um planeta pro Galactus, né, onde ele estava vivendo já há milênios. E o Vigia leva o Tocha Humana lá, que era o único que conseguiria pegar o nulificador total. Muito legal isso. Depois teve então o desfecho, que é quando o surfista prateado se volta contra ele. Aqui, olha lá, a versão Jack Kirby, né, que depois foi repintada ali pelo Alex Ross na Marvels. E ele recebe o castigo de ficar aqui na Terra, já que ele não deixou o Galactus se alimentar, né? Ele fica preso aqui na Terra. Ele mudou de pensamento justamente por conta da Alicia Masters, a namorada do Coisa, né? Que é uma escultora cega. E o Coisa aqui também. Toda hora ele fica... quando ele sabe que o surfista tá no apartamento dela, bate um ciúme lá. Ele também tá muito gado, que nem... que nem o Johnny Storm. Mas é linda essa história aqui. Johnny Storm com o Wyatt Wingfoot na faculdade. E os Inumanos presos. Pra fechar, então, tem esse respiro aqui da história, né? Que é esse homem, esse monstro, que já tinha aparecido também na coleção da Salvate Vermelha ali, que eu falei.
Linda a história do Coisa, né? Pra mostrar como se sente, né, uma pessoa num corpo onde ele chama muita atenção, onde ele é deformado e ele não tem chance de voltar. É uma história assim com um toque bem delicado do Stan Lee e do Jack Kirby ali. Muito bonita essa história. Certo? Fechamos aqui então essa Clássicos 4. Só que assim, Quarteto Fantástico é tão bom que não dava pra ter um volume só, né? Se essa daqui vai até a 51, a partir da 52 até a 60 teve a continuação aqui, né, com o Apocalipse aqui do Doutor Destino, lá, o dia do juízo final. Continuando, Stan Lee, Jack Kirby, quem fez as artes finais aqui, Joe Sinnott, VLM fez a reconstrução de cores e Dale Crane de novo também. Já começa 51 com a primeira aparição do queridão Pantera Negra. Já comentei também no outro vídeo, né, da Salvate Vermelha, né, a primeira aparição dele, que ele é o soberano de Wakanda e ele manda um presente pro Quarteto Fantástico desde que eles visitem a terra dele. Quando eles vão lá visitar, eles encontram então a super tecnologia, só que eles estão sendo caçados pelo Pantera Negra. O Pantera Negra está querendo exibir um pouco o seu poder, ele quer derrotar todos do Quarteto Fantástico. Após então essa treta e eles quase perderem mesmo, aí ele se apresenta, explica um pouco da origem dele, explica um pouco da terra dele, e daí eles são convidados de honra e se tornam grandes amigos do Pantera Negra, que vai ajudar muito nas histórias subsequentes. Gente, ó a Sophie aqui atrás. Se ela não estiver dando trabalho, não é a senhorita Sophie, né, senhorita Sophie? Cadê o Snow? Bom, vamos lá. Ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo, então, que quem está invadindo Wakanda é o Garra Sônica, né? Conta a origem dele, né? De como que ele se tornou o inimigo do T'Challa. E depois, quando ele volta, então, que ele consegue transformar som em energia e criar o que ele quiser, como se fosse um Lanterna Verde, como que eu mostrei aqui esse elefante monstruoso que ele fez, né? Aí vai mostrando aqui como que ele era um cientista que queria pegar o Vibranium, né? Ele aparece também, né, já nos filmes da Marvel, interpretado pelo sensacional Andy Serkis, né? Aí uma das poucas aparições onde ele aparece mesmo com o rosto dele. E então aqui ele volta com Garra Sônica depois, né? Com um visual um pouco mais estranhão, assim, né? Olha que legal como Jack Kirby imaginava o Wakanda, né? Aqui, enquanto isso, os Inumanos ainda estão presos, Johnny Storm ainda tá num chororô por causa da Cristales, Deus me livre. Essa parte é meio chata, mas já expliquei pra vocês por que era comum colocar isso naquela época, né? Olha lá, ele e o Wyatt Wingfoot passam boa parte do tempo separados do Quarteto Fantástico, tentando arrumar uma forma ali de acabar com a zona negativa criada pelo irmão do Raio Negro. Depois, Surfista Prateado volta, porque o Coisa tá muito enciumado também, Deus me livre, mano. Mas aí ele entende, eles ficam de boa, só que o Doutor Destino consegue aprisionar o Surfista Prateado e toma o poder cósmico dele, né? Olha que viagem. Aqui o Garra Sônica, né? A aparição dele já nesse visual mais monstruoso. Sim, aqui, quando o Doutor Destino aparece com o poder cósmico, quase ninguém consegue derrotá-lo, né? Eles tentam de todo jeito. Tem até o Homem-Areia aqui tentando atacar o Quarteto Fantástico, mas ele também se dá mal. Reed Richards tem sua parafernália ali toda, né? Que ele consegue meio que dissolver o Homem-Areia. Olha que legal essa sala do Doutor Destino cheia de bugigangue traquitanas criadas pelo Jack Kirby. Que coisa mais linda. E aqui ele aprisiona, então, o Surfista Prateado e consegue o poder dele, mas, obviamente, Quarteto Fantástico consegue obliterar os planos dele. E eles conseguem também libertar os Inumanos da zona negativa criada pelo Irmão Louco do Raio Negro. Muito legal, fase Marvel raiz deliciosa, emocionante. Stan Lee escrevendo diálogos fantásticos, principalmente pro Coisa, apesar do Coisa de vez em quando se fazer de coitadinho, mas são bem legais. Reed Richards com toda a sua inteligência ali, às vezes um tanto de arrogância também, né? A história termina um tanto quanto abrupta, mas com o Dr. Destino, então, perdendo seus poderes cósmicos que ele havia conseguido do Surfista Prateado. Então essas duas aqui devem existir várias coleções aí de encadernados com essas histórias, procurem aí que vocês vão gostar. Por último, depois eu vou falar mais do que eu estou lendo esse ano, né? Depois para a literatura, mas por último essa daqui, que eu também acho essencial, Homem-Aranha, já a revista Amazing Spider-Man da 44 até a 50, essa daqui é a capa da 50, que é uma das coisas mais icônicas da Marvel, né? Spider-Man No More, né? Quando Peter Parker tá tão sobrecarregado que ele decide jogar o uniforme dele fora, né? Isso aqui já apareceu também em filmes e em outras histórias, né? E tal, é muito legal. Ela começa aqui com o lagarto, Dr. Kurt Connors voltando para casa e vendo que ele não conseguiu se livrar
de se tornar o vilão lagarto, né, com a família e tal. E o que eu acho legal é que esse aqui também é John Romita Sr., né, não é Jack Kirby nem Steve Ditko, aqui é John Romita desenhando. E o John Romita, ele revolucionou, porque como eu comentei, ele fazia histórias de romance para Marvel. Quando ele pegou o Homem-Aranha para fazer, então ele trouxe muito disso, assim. Então tem muito dessas cenas aqui dele com a Mary Jane, dele com a Gwen Stacy, dele com os amigos de faculdade, né? Lembra muito mais uma revista, um quadrinho de histórias românticas, ao mesmo tempo que ele coloca as suas cenas de ação bem características, lindas, né? O traço de John Romita é muito bonito, limpo. Olha que legal isso, olha essas splash pages de abertura aqui são sensacionais. Eu acho que ele instituiu então o formato, principalmente o físico do Homem-Aranha. A maior referência é ele, até mais do que o Steve Ditko, né? E a história é sensacional. Então a gente vai lendo cada edição, né? Assim como era antigamente no Steve Ditko, cada uma tinha o vilão do mês, né? Uma hora aparecia o Electro, outra hora aparecia o Camaleão, outra hora aparecia o Homem-Aranha. Aqui eles estão indo e o Homem-Aranha vai se ferrando até que chega uma hora que ele mesmo não aguenta. Ele fala, ah, não, gente, não dá, né? Só que, né, vamos lá, spoiler, todo mundo já sabe que ele tá por aí. E aqui no final, então, ele já chega ameaçando o Jonah Jameson e que Spider-Man No More é uma ova, lá, eu tô aqui, né? Muito lindo, legal, divertidão também. Marvel raizona. Aqui tem bastante informações sobre eles. Eu tenho um livro sobre o John Romita Sr. e seu filho, né? O John Romita Jr. Eu não sei se eu mostrei aqui. Se eu não mostrei, qualquer coisa me peçam que eu pego pra mostrar pra vocês. Que conta da biografia deles, muito do que eles fizeram também, não só na Marvel, como fora, e muitos esboços, muita arte original em nanquim, assim, vale muito a pena ver. Gente, eu já falei por... Caramba, já deve estar dando quase 45 minutos aqui de texto, então eu vou parar, vou ficar por aqui, porque eu elogiei demais essa fase, e vou continuar elogiando nesse ano, ainda vou ler bastante, espero que eu consiga ler muito, pelo menos terminar essa fase dos números de algarismo romano, e falar um pouco pra vocês aí desse começo da era clássica da Marvel, beleza? Valeu quem ficou até aqui ao final, não esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha aí e, bom, logo já tô falando mais aí de desenho, de música, de filme, dessas coisas que a gente gosta tanto, ok? Valeu!